Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? No devocional de hoje iremos falar de um assunto pouco abordado, porém de muita importância para todos os que desejam fazer a vontade do Senhor. Como agradamos a Deus? Como frutificamos no Espírito? Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Em Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16 está dito: Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O que Paulo está dizendo citando a Escritura, e o que quero trazer para a compreensão dos irmãos, é que o Senhor conhece e provê o melhor remédio para cada um de nós. O Senhor sabe como e quando tratar cada um de maneira eficaz, o que significa dizer de maneira a frutificar os frutos do Espírito. O texto se refere ao compadecimento de Deus por nós. Compadecer-se é sentir compaixão, é também traduzido por tolerar, suportar. E isto muitas vezes não entendemos por vivermos em um mundo particular, sem a inclusão do próximo. Neste sentido, tudo gira ao nosso redor, mas a realidade não é esta, e nem é assim que Deus vê. E é justamente por isso que nós fomos alcançados, porque Cristo, saindo do centro, nos colocou nele, deixando sua glória, se fez servo em favor dos miseráveis. Morreu por nós e ressuscitou por nós, para nos dar vida juntamente com ele. E nós, seguindo seu exemplo, devemos fazer o mesmo, não tendo uma perspectiva centralizada em nós, mas vista do alto. Porém, nada do que fazemos deve vir deste amor da carne que vemos Paulo sentir neste texto em relação aos seus irmãos judeus, mas tudo conforme o Espírito de Deus. Naquilo que nos sobrevém e que não entendemos, devemos confiar no trabalhar do Senhor, porque muitas vezes nós queremos esta misericórdia particular para nós e para os nossos. Porém, se tivéssemos tudo o que buscamos, nos perderíamos e faríamos outros se perderem. Outras vezes está para além do que nós podemos entender. Simplesmente é algo que só o Senhor sabe, mas que certamente findará em abundância de vida. No contexto de Romanos 9 vemos um nacionalismo eclodindo da carne de Paulo, ao qual ele externa uma profunda tristeza ao ponto de desejar ser considerado anátema de Cristo por seus parentes segundo a carne, apesar dele compreender perfeitamente que não são os da carne os filhos de Deus, mas os da promessa feita a Abraão. E tão forte era este desejo nacionalista de que não só os gentios a quem foi enviado, mas aos israelitas seus irmãos segundo a carne, ouvissem a verdade por sua boca, que intentou Paulo, contra a advertência do Espírito de Deus, ir a Jerusalém, onde acabou sendo preso. Atos capítulo 21, versículos 10 ao 14. Está dito assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O texto diz que a misericórdia do Senhor não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. Você poderia perguntar: então Deus não se compadeceu de Paulo? Pelo contrário, por isso foi Paulo escolhido e agora está sendo limpo dos resquícios da carne, pois precisava de um aperfeiçoamento do poder de Deus nele. E a compaixão de Deus se traduziu em um desfrute a minha graça, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, deste espinho que começou na sua carne e passa pelo seu amor nacionalista, para através da sua fraqueza eu alcançar a muitos.
De outra forma, o amor de Deus seria retido por Paulo aos que pela sua carne desejava até mesmo se tornar anátema. Mas o Senhor nos dá uma medida que podemos suportar e que se traduzirá em bênção não apenas para um, mas para muitos através de sua vida, que na verdade não é sua, mas dele mesmo colocada em você. Não depende do que quer, nem do que corre. Não depende da nossa vontade, nem das nossas obras em nome de Deus. Depende somente dele. Um testemunho, por menor que seja à vista do espectador que já está cheio de letra, fala muito mais alto que qualquer discurso e é muito mais eficaz ao que dele provou do que as asseverações. Nós falamos porque cremos e fomos enviados a falar, mas a linguagem desse falar de Deus não se limita ao que é audível. Aliás, o audível muitas vezes é desperdiçado, mal interpretado, mas um simples gesto pode desmontar qualquer fortaleza. Talvez seja o que nos falta em muitos momentos. Talvez seja aquilo que o Senhor está nos mostrando hoje. Não precisamos querer surpreender a Deus com coisa alguma, carregando esta pretensão que nos incha de soberba. Mas se de fato queremos agradar a Deus, precisamos dilatar nosso mundo, sair do centro e incluir o nosso próximo nele. Fazendo isso, estaremos colocando o próprio Deus no centro de nossas vidas e provaremos da graça e alcançaremos a misericórdia por nós e para aqueles que dela certamente dependem para não morrerem eternamente. O texto de Romanos 9 me leva a crer que Paulo sabia o que existia dentro dele, que decorria da carne e que precisava ter um fim. Pelo contexto de que ele diz, chego por vezes a pensar que premeditadamente sabia que seu objetivo não seria alcançado entre os judeus em Jerusalém e que lá seria preso, mas que de alguma forma Deus o faria vencer este amor carnal para aproximar-se mais de quem o Senhor faria dele mesmo. E de fato lá Paulo foi preso. E sob tal restrição, frutificou como nunca, e por isso temos tal riqueza em suas cartas e epístolas. E uma vez provado, restringido pelo Espírito de Deus e aprovado, ele declara agora aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso são bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque estes são os ensináveis, e deles é o reino dos céus, como o Senhor nos diz em Mateus 5, no verso 3. Nós não somos os salvadores do mundo, Cristo o é. Nós somos chamados a frutificar e aonde estivermos seremos prósperos. Veremos o fruto do nosso trabalho, que não é vão se é feito no Senhor. Não há nenhum sacrifício nosso que aproxime o mundo de Deus. E o melhor que podemos fazer pelo mundo é conhecer Deus em nós mesmos, frutificando o fruto de Cristo em nossas vidas. Se todos os que professam a Cristo frutificassem aonde estão, o seu próximo veria o testemunho, e toda a terra contemplaria o testemunho em um só dia. Mas por causa desse sentimento da exposição e desejo latente de se colocar no centro, são poucos os que testemunham a verdade com fidelidade de vivê-la em si mesmos. Este pouco é a noiva do Senhor, mas a maioria dos discípulos ainda vivem na religião. A luz ilumina hoje. Se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, abraçaremos a oportunidade de abdicar da nossa mente e coração carnais para ter a mente e o coração de Cristo. Medite nesta pergunta de Judas, porque ela vem deste exato sentimento que Paulo viveria alguns anos depois, e para nós esta questão surge também em algum tempo de nossas vidas. João capítulo 14, versículos 22 e 23. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que possamos entender que o Senhor não está preocupado com obras vistosas aos olhos humanos, mas em fazer de seu interior e do meu a expressão exata de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Shalom Adonai.